Você já parou para pensar o que torna a civilização romana tão especial? A arquitetura, as batalhas, a religião. Isso são apenas fragmentos deixados por esse povo, que passou de simples camponeses da Península Itálica ao maior império do mundo. Afinal, Roma foi uma civilização de mais de 2 milênios. E hoje irei tentar te contar isso em 20 minutos ou em menos. A história romana pode ser dividida em 3 períodos: a monarquia, a república e o império. Mas antes de conhecer cada um desses períodos, devemos conhecer sua origem. A origem da civilização pode ser contada de 2 formas: a histórica ou a lendária. Na origem lendária, segundo a lenda, os irmãos gêmeos Rômulo e Remo foram jogados no rio Tibre pelas ordens de seu tio Amúlio. Depois, foram encontrados e amamentados por uma loba em seu refúgio Monte Palatino, até que foram encontrados por um pastor que com sua mulher os criou. Já adultos, Rômulo e Remo decidem criar uma cidade no lugar que nasceram. Durante esse processo de criação, houve uma discussão entre os irmãos para saber quem seria o rei da nova cidade, que terminou na morte de Remo pelo Rômulo. Então Rômulo fundou Roma, que leva seu nome em sua homenagem. Já na origem histórica, a fundação da cidade se relaciona na mistura de 3 povos que foram a região da Península Itálica, sendo eles os gregos, os estrucos e os latinos, cujos desenvolveram na região uma economia baseada na agricultura e nas atividades pastoris. A monarquia de Roma foi um período dominado por 7 reis etruscos e latinos, que eram auxiliados por um grupo de pessoas importantes, conhecidos como Senado ou Conselho dos Anciões. O período monárquico foi importante para a formação de Roma, pois nele foi que aconteceu a unificação dos povos e a fortificação no estilo etrusco. Foi a partir disso que muitos comerciantes e artesãos mudaram-se para Roma. Muitos historiadores dizem que o surgimento dos plebeus, isto é, o grupo de homens livres, porém pobres, foi a partir dessa migração de diversas pessoas que se anexaram na cidade. O fim da monarquia ocorreu no período em que Tarquínio, o soberbo, era rei. Tarquínio tinha uma maneira de governar, no qual não seguia os conselhos do Senado e, portanto, fazia o que bem entendesse. O Senado não aturou por muito tempo sua atitude e planejou um golpe de Estado contra ele. O golpe foi bem sucedido e Tarquínio foi disposto de seu cargo, assim finalizando a monarquia de Roma e dando origem à república. Após a tomada do trono de Tarquínio, o Senado constituiu a república em 3 poderes: o Senado, a Assembleia e a Magistratura. O Senado era responsável pela criação e elaboração das leis. A Assembleia ficava responsável pela revisão e aprovação das leis que o Senado constituía. Já a magistratura era responsável pela aplicação de tais leis que vinham de seus superiores. Dentro da magistratura, tínhamos também alguns subcargos. Cônsul, cargo mais alto dentro da magistratura. Tínhamos 2 pessoas no cargo, uma para assuntos do Senado e a outra para assuntos militares. Os pretores eram os homens que exerciam a justiça e dividiam a população por seu nível de arrecadação. Edis. Os edis tinham um cargo de ajudar na preservação da cidade, tanto no abastecimento quanto na administração. Os censores, responsáveis pela contagem da arrecadação total da cidade. Os questores eram responsáveis pela recolha dos impostos após a contagem de toda a arrecadação feita pelos censores. Após a grande crescente de Roma como república, necessitou-se expandir seu território. Assim, tivemos as 2 principais expansões territoriais da república: a interna, conquista da Península Itálica, e a externa, as Guerras Púnicas. A interna
foi a tomada de quase toda a Península Itálica, menos o sul do território. Ocorreu por conta da necessidade de terra e pela busca de escravos para a mão de obra. Já a externa, mais conhecidas também como Guerras Púnicas, foram um período de conflito entre Roma e Cartago, que eram duas grandes potências da época. Cartago estava localizada no norte da África, local da atual Tunísia. As Guerras Púnicas tiveram seu início em 264 a.C. e terminaram em 146 a.C., tendo havido 3 grandes batalhas. Na primeira batalha, Roma invadiu a Cilícia, que na época era uma das províncias de Cartago, no qual iniciou-se uma batalha de 20 anos, tendo Roma como vencedora. Na segunda batalha, Aníbal tentou invadir Roma dando a maior volta pelos Alpes, junto com vários elefantes. Essa estratégia fez Cartago vencer inúmeras batalhas. Porém, quando Roma foi para o contra-ataque, Cartago não resistiu e perdeu a guerra. E por fim, na última batalha, Roma cercou e invadiu Cartago, saqueando a cidade. Com a queda de Cartago, Roma teve o total controle do mar Mediterrâneo, passando a se chamar Mare Nostrum, que significa Nosso Mar. Após vencer as Guerras Púnicas contra Cartago em 146 a.C., Roma expandiu seu território, dominando por completo o mar Mediterrâneo e o apelidando de Mare Nostrum, que significa Nosso Mar. Entretanto, com o crescimento territorial, as terras conquistadas ficavam em sua grande maioria sob o domínio dos patrícios. Dessa forma, alguns patrícios expandiam suas terras ultrapassando o limite das terras do Estado. Desse modo, a propriedade de alguns se alargava à medida que a de outros diminuía. Isso gerou inúmeras guerras civis que foram de 133 a 30 a.C. O general Júlio César conquistou a Ásia Menor, o Egito, a Gália, a atual França, e a Britânia, a atual Inglaterra. Junto com Pompeu, conquistou a Ásia Menor e o Oriente Médio, e Crasso, formando o primeiro triunvirato em 60 a.C., uma aliança política na qual dividiu-se o governo de Roma em 3, dessa forma havendo 3 cônsules. Ao tentar conquistar o Império Parta, Crasso morreu em batalha, dando origem à frase Erro Crasso, causando uma disputa entre Júlio César e Pompeu, que durou 4 anos, tendo Júlio César como vencedor em 48 a.C., tornando-se o único cônsul. Isso foi visto pelos senadores como uma ameaça à república, que assassinaram Júlio César em 44 a.C. Você já deve ter ouvido a frase "Até tu, Brutus", supostamente dita por Júlio César, quando foi esfaqueado por seu amigo Marco Bruto. Entretanto, ela surgiu na peça de Shakespeare, The Tragedy of Julius Caesar, não existindo provas concretas de que Júlio César tenha dito isso. Então, em 43 a.C., surge o segundo triunvirato, tendo como cônsules Caio Otávio, sobrinho neto adotivo de Júlio César, Marco Antônio e Lépido. Lépido, em 36 a.C., é expulso do triunvirato, criando uma guerra civil entre Caio Otávio e Marco Antônio. Em 30 a.C., Marco Antônio suicidava-se junto à sua amada Cleópatra. Dessa maneira, em 27 a.C., Caio Otávio tornou-se o único cônsul, sendo o primeiro imperador, tendo a dinastia Júlio-Claudiana, passando a ser conhecido como o Princeps Augusto, algo como primeiro cidadão, dando fim à República Romana. O Império Romano pode ser dividido em 2 períodos: o Alto Império, no qual foi a Era de Ouro Romana, e o Baixo Império, que foi o período marcado pelo término da sociedade romana ocidental, junto ao êxodo urbano, que serviu de base para o feudalismo presente na Idade Média. Após tornar-se imperador, Caio Otávio obteve uma centralização do poder, dessa maneira propondo um período de paz em Roma, para assim pudesse administrar o território conquistado, aplicando tributos sobre as províncias. Esse período foi conhecido como Pax Augusta. Essa foi a Era de Ouro Romana, no qual houveram inúmeros avanços na literatura, arquitetura, etc. Dessa forma, houveram aumentos nas construções de templos, teatros, aquedutos, etc. Logo, Roma estava tão bem que os imperadores eram vistos como deuses, possuindo templos em sua homenagem. O maior poeta latino, Virgílio, autor da Eneida, cujo narra o retorno de Enéas após o término da Guerra de Troia para a Península Itálica, que teria 2 netos que fundariam a cidade de Roma, viveu neste período.
Os aquedutos foram grandes construções, feitas de concreto em forma de arco, que são mais resistentes, que tornavam a construção menos custosa, capazes de transportar água de um local para o outro. Dessa maneira, Roma agora possuía fontes públicas. O imperador Cláudio, junto com Calígula, destacaram-se ao construir aquedutos, tendo construído o aqueduto de Anio Novo, Calígula, Água, Cláudio. Durante esse período, a política do pão e circo atingiu seu apogeu, possuindo um aumento nas peças teatrais, lutas entre gladiadores, corridas de cavalos, etc., com o intuito de reduzir revoltas. Dessa forma, os imperadores romanos doavam alimentos, junto com o entretenimento. Logo, muitos imperadores aumentaram o número de feriados, com o objetivo de aumentar a popularidade com o povo. A dinastia Júlio-Claudiana terminou no imperador Nero, cujo assassinou sua mãe, supostamente assassinou os apóstolos Pedro e Paulo, perseguiu mais cristãos, foi acusado de atear fogo em Roma. Entretanto, segundo historiadores, o mais provável de ter causado o incêndio foi o fogo utilizado para aquecer as casas de madeira, que espalhou-se rapidamente pela cidade. E por fim, suicidou-se. Em 69 d.C., a dinastia Flaviana surge tendo como primeiro imperador Vespasiano e o seu filho Tito. Mataram inúmeros judeus, destruindo e ateando fogo no cerco de Jerusalém. A pedido de sangue pelo povo, Vespasiano criou o Coliseu em 70 d.C. Em 79 d.C., o vulcão Vesúvio destruiu a cidade de Pompeia, uma cidade repleta de jardins, palácios e monumentos, possuindo 20 mil habitantes, com uma perda de 16 mil pelo desastre. A dinastia dos Flávios teve seu fim após o assassinato de Domiciano, irmão mais novo de Tito, em 96 d.C., por funcionários da corte. Dessa forma, no mesmo dia, Domiciano foi sucedido pelo conselheiro Nerva, cujo fundou a duradoura dinastia Nerva-Antonina. Essa dinastia é conhecida como os 5 Bons Imperadores. Dessa forma, com Nerva houveram mais 6 imperadores, que dentre os 6, 5 fizeram grandes coisas e mereceram ser reconhecidos. O imperador Trajano realizou inúmeros feitos. Dentre eles foram a construção de aquedutos, estradas, portos, ponte e reduzindo a carga tributária. Em seu reinado, Roma atingiu sua maior extensão territorial. Dessa maneira, seu filho adotivo, Adriano, que subiu ao trono em 117 d.C., propôs e financiou inúmeras construções de edifícios civis e templos, a partir dos territórios conquistados por seu pai, Trajano. Adriano decretou a Pax Romana, que foi o término das guerras, com o intuito de administrar as províncias e proteger as fronteiras romanas, aplicando tributos sobre os povos dominados. O imperador Marco Aurélio sucedeu Lúcio Verus, em 161 d.C., reconhecido pelas batalhas na parte oriental e no norte do Império Romano contra os povos bárbaros. Ele é lembrado por ser um imperador culto, dedicado à filosofia, tendo escrito um livro, Meditações. A dinastia Nerva-Antonina terminou em 191 d.C., tendo como último imperador Cômodo, filho de Marco Aurélio, cujo lutou em arenas contra gladiadores e foi assassinado. Isso tornou a política romana extremamente instável. Após a morte de Cômodo, inúmeros imperadores tentaram acabar com o caos. Dessa maneira, em 300 d.C., o imperador Diocleciano, vendo a dificuldade em administrar o exército romano, dividiu Roma em 4 partes, a chamada Tetrarquia. Entretanto, criou-se uma grande disputa interna entre os 4 comandantes, que agravou ainda mais a crise em Roma. Os romanos já conheciam os judeus, desde o início do século I d.C. Entretanto, a partir do ano 30 d.C., muito ouviu-se sobre um Jesus Cristo, que seria um Deus cujo possuía o cristianismo como religião. A religião cristã possuía inúmeros aspectos que iam contra a religião romana. Dessa maneira, o cristianismo é uma religião monoteísta, pacifista, monogâmica, heterossexual, enquanto a romana é politeísta, antipacifista, poliamorosa, homossexual, e tendo o imperador como uma divindade. Então, o cristianismo ia contra tudo da religião romana, mas foi somente no século III,
que Roma passou a punir o cristianismo. Desse modo, os primeiros cristãos em Roma tinham de realizar suas orações em catacumbas, já que lá era um lugar que dificilmente eles seriam encontrados cultuando seu Deus. Apesar disso, antes de Roma ter passado a punir o cristianismo, já havia imperadores como Nero, que perseguiam cristãos. Dessa forma, ele utilizava-os como entretenimento para o público, fazendo com que cristãos lutassem contra feras e etc. Entretanto, isso mudou com o imperador Constantino, cujo tornou-se o único imperador romano em 312 d.C., após vencer Magêncio na Batalha da Ponte Milvia, no qual, supostamente, Deus o teria ajudado a vencer a batalha. Dessa maneira, Constantino tornou-se cristão e criou o Edito de Milão, lei na qual propunha liberdade religiosa. Então, os cristãos deixaram de serem perseguidos, tendo agora a liberdade para cultuar seu Deus. Dentre os feitos de Constantino podemos citar a reforma da cidade de Bizâncio, tornando-a a capital permanente de Roma, passando a ter o nome de Constantinopla. A criação da lei do colonato, cuja tentava substituir a mão de obra antes escravista pela servil, que no futuro tornou-se a base para os feudos da Idade Média. Após a morte de Constantino em 337 d.C., Teodósio tornou-se o imperador. Dessa maneira, Teodósio, também convertido ao cristianismo, cria o Edito de Tessalônica, em 380 d.C., cujo oficializou o cristianismo como única religião. Dessa forma, os cristãos que antes eram perseguidos por outras religiões, agora passam a perseguir qualquer um que não se declare cristão. Também, Teodósio decretou que após a sua morte, o Império Romano deveria ser dividido em oriental, tendo como capital Constantinopla, e ocidental, tendo capital Roma. Logo, é possível concluir que a expressão religiosa cristã foi um processo extremamente lento, tendo demorado cerca de 400 anos. Devido à Pax Romana proposta por Adriano, Roma teve ausência de conquistas territoriais, junto com a redução do seu número de escravos, que gerou uma deficiência na produção agrícola. Desse modo, a inflação romana subiu, gerando um grande descontentamento social por parte da plebe. Desse modo, Roma pouco a pouco foi perdendo seus recursos. Logo, o exército romano sofreu uma escassez de recursos, tornando-se ineficientes para proteger as extensas fronteiras territoriais romanas de ataques bárbaros. Então, na tentativa de resolver essa situação, Constantino cria a lei do colonato, mudando a mão de obra escrava pela servil. Logo, devido às invasões bárbaras, ocorreu o chamado êxodo urbano, no qual a população romana saiu da cidade e foi para o campo em busca de segurança. Logo, os plebeus ofereceram sua mão de obra por abrigo, alimento e segurança aos patrícios. Dessa forma, criando a relação entre servo e senhor feudal, presente na Idade Média. A civilização romana ocidental teve seu fim no ano de 476 d.C., após a invasão dos Érulos.